Fala, meus amigos do canal O Podcast. Meus amigos Mauro Mariano e Jorginho me mandaram uma pergunta do quadro O Podcast Opinião, né, para tentar responder aqui. Eu vou ler a pergunta e depois eu tento responder da melhor forma possível. A pergunta é: Márcio, você é anfitrião de um canal de YouTube, nichado no seu clube de coração. O quanto você considera a mídia alternativa importante no cenário de comunicação atual? O que leva alguns produtores de conteúdos a desinformar, a omitir opiniões ou retransmitir notícias apoiadas em fatos que não foram devidamente checados. Então, meus amigos, eu acho que a mídia alternativa é muito importante, né? Acho que no começo foi muito importante, né? Para trazer algo com mais profundidade para o torcedor vascaíno, vamos dizer assim. Acho que na época, né, quando eles começaram, acho que eles até tentavam trazer algo diferente, né? Na figura do próprio seu Mário Coelho, do Atenção Vascaínos, né? Aqueles canais iniciais. Tem até outros canais, né, que faziam lives, mas que falam a nível de informação, né? Pô, eu ficava maravilhado, achava, pô, esses caras são, pô, muito bons. Porque naquela época, acho que até hoje, né? Mas naquela época estava uma escassez muito grande, né, de informações do Vasco, né? O Vasco sempre sendo colocado como em último plano e uma coisa chata. E apareceram esses canais como, opa, que legal, né? Pô, a internet veio, né, para poder trazer algo novo, algo que, pô, vai fazer a gente ter orgulho, né, do Vasco e tudo mais. E à medida que esses canais foram crescendo, né, o dinheiro foi entrando, essa galera começou a querer fazer cada vez mais e mais e mais. E daí vieram a situações de como era feito antigamente, né, especulado, né, mas eu acho que era feito de uma forma mais correta, né, nas rádios, que eram especulados nomes, mas era um jornalista, né, que fazia investigação mesmo, né. E essa galera, né, mesmo na figura do jornalista, como Flávio Dias e tudo mais, né, foram perdendo a mão, né, vamos dizer assim, né. Começaram a querer ficar os únicos informantes, né, de Vasco, né. E nessa competição toda, né, os caras começaram a apelar para diversas situações, verídicas ou não, né. Hoje, eu acho muito nocivo, né, a participação da mídia alternativa, porque eu não falo todas, né, mas a maioria esmagadora é muito prejudicial, né, que acaba desinformando o vascaíno, criando expectativas erradas, né, fizeram o Vasco ser vendido, né, plantando situações que nunca aconteceriam. Se a pessoa tivesse um pouquinho de discernimento, né, muita gente tem, né, mas no desespero as pessoas acabam iludindo, fazendo as pessoas ficarem cegas, né. Então, o lado ruim foi esse ponto do vascaíno ter ficado cego, né, pela ganância dessa mídia alternativa, né, que ajudou muito no processo de venda do Vasco, né, no processo de virada de SAF, no processo de venda, né, sem olhar, sem pesquisar, né, e continua iludindo muitos, né, que a galera, eles têm um discurso muito forte, né, cativam muita gente, né? Eles sabem levar o papo, vamos dizer assim, parece que é como se fosse uma lavagem cerebral, infelizmente é assim com a maioria, e os que tentam levar no modo mais, essa mídia alternativa, né? Quem tenta levar no modo mais reto, mais sério, às vezes é taxado como anti-Vasco, enfim, e é isso. Então tem muita gente que começou, youtubers emergentes agora falando, né? Começaram batendo, né, nesses youtubers mesmo, né, nesses jornalistas que fazem esse tipo de prática e depois foram convencidos pelos que estão lá em cima, né, a fazer a mesma coisa, né, por ganância, por dinheiro. A última coisa que eles pensam, né, é no Vasco, né, muitos deles, não estou falando todos, né, tem muita gente que trabalha correto, tem muita gente que tem caráter, acho que é mais questão de caráter do que qualquer outra coisa. E é isso, meus amigos. Espero ter respondido a pergunta de vocês, né? Nosso canal é o Vasco Melhor do Mundo, né? E nós curtimos muito o podcast. E parabéns aí pelo trabalho, né? Que vocês continuem crescendo sempre. E conte comigo, né? Com a minha amizade aí sempre que precisarem, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas. E até a próxima, meus queridos.